Eiichiro Oda, sem dúvida, é uma das figuras mais influentes e importantes do mundo dos mangás. Desde o lançamento de One Piece em 1997, ele não só criou uma das obras mais populares da história, como também ajudou a redefinir o gênero de aventura e a narrativa de longo prazo nos mangás. Ao longo dos anos, One Piece se tornou muito mais do que apenas uma história de piratas. Virou uma construção imersiva de um universo vasto, cheio de personagens profundos e temas que ressoam com o público ao redor do mundo. Mas o que exatamente faz o Oda ser tão reverenciado até hoje? Quais escolhas e decisões ele tomou que fizeram com que sua obra continuasse no topo e relevante até hoje? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas escolhas audaciosas do Oda, como que isso impactou o universo de mangás e da cultura como um todo, e como sua obra continua relevante, mesmo depois de tanto tempo. Uma das maiores razões pela qual Oda é reverenciado é sua habilidade excepcional de construir mundos. Ao contrário de muitos mangás que se concentram em uma narrativa mais linear ou localizada, One Piece se destaca por ser um mundo imersivo e totalmente interconectado. Desde o começo, Oda construiu não apenas o mapa geográfico das ilhas e mares, como também construiu uma história complexa com diferentes culturas, religiões e sistemas de governos espalhados pelo mundo. Esses detalhes não são superficiais. O autor levou anos para elaborar e estabelecer uma mitologia rica que inclui o governo mundial, a resistência dos revolucionários e, é claro, o mistério por trás da Arca de Poseidon, das Frutas do Diabo e do próprio One Piece. Esses elementos tornam o mundo de One Piece muito mais do que apenas o cenário das aventuras. Eles são vitais para a trama e para a evolução dos personagens. Cada peça desse quebra-cabeça é cuidadosamente conectado, revelando camadas de complexidade que mantêm os fãs curiosos e engajados. Mas o Oda ele não se limita apenas a criar um mundo enorme e vasto. Ele também faz com que cada personagem dentro desse mundo tenha um papel significativo. Até mesmo os personagens secundários possuem passados ricos e motivações próprias, o que faz com que o universo de One Piece pareça vibrante e dinâmico. E a forma como o Oda entrelaça suas histórias e as motivações dos personagens dentro desse cenário é uma das maiores forças de sua narrativa. E a razão pelo qual One Piece se destacou não está somente ligado ao seu mundo, mas também nas decisões revolucionárias que Eiichiro Oda tomou desde o começo de sua carreira. Em uma época onde muitos mangás shonen seguiam fórmulas prontas com arcos curtos e heróis tradicionais, Oda decidiu ir por um caminho muito mais ousado. Um dos maiores riscos que ele tomou foi apostar em uma história de longo prazo. Quando One Piece foi lançado, a indústria de mangá estava dominada por histórias curtas e episódicas, muitas vezes concluídas em 1 ou 2 anos. Oda, por outro lado, desde o princípio tinha uma visão clara do que One Piece seria e que seria uma obra de longa duração, com seus personagens e trama se desenvolvendo ao longo de muitos anos. Ele também sabia que isso exigiria um planejamento meticuloso e uma capacidade de manter o engajamento dos leitores a longo prazo. Hoje, One Piece se estende por mais de 100 volumes, e essa decisão de longo prazo se provou não apenas visionária, mas essencial para o sucesso duradouro da série. Além disso, o Oda quebrou muitas das convenções de gênero shonen ao criar um protagonista como Luffy. Ao invés de seguir aquele estereótipo do protagonista shonen típico, o jovem guerreiro forte que busca vingança ou uma missão grandiosa, Luffy é um personagem que se destaca pela sua ingenuidade, simplicidade e desejo de liberdade. Seu principal objetivo não é derrotar um grande inimigo, mas sim conquistar e atingir o seu próprio sonho: ser o rei dos piratas.
Esse objetivo não é motivado por um desejo de poder ou força, mas sim pela busca de liberdade e pelo faro de aventura. O fato do Luffy ser um personagem tão imprevisível e descomplicado foi uma escolha audaciosa, que inicialmente surpreendeu muitos dos fãs, mas se tornou uma das razões pelo qual a obra continuou sendo popular. Outro aspecto que distingue One Piece é o modo como Oda tratou seus vilões. Ao invés de simplesmente criar antagonistas unidimensionais, ele resolveu desenvolver vilões com histórias e motivações complexas, tornando eles mais do que apenas obstáculos para o herói. Personagens como Crocodile, Doflamingo e Kaido não são apenas inimigos, eles são representações das forças que moldam o mundo de One Piece. Com ideologias e passados que desafiam as noções de bem e mal. Isso fez com que o confronto entre Luffy e seus adversários fosse mais do que uma simples batalha física, mas também uma batalha de ideais. Uma das coisas que mantém o One Piece relevante ao longo dos anos também é a sua capacidade de evoluir. Isso sem perder a sua essência. Oda entendeu desde o início que a obra, para ser tão extensa, não poderia seguir apenas a mesma fórmula indefinidamente. Ele soube transformar momentos de grande tensão e ação em oportunidades para explorar temas mais profundos. E isso é evidente em arcos como Enies Lobby ou Marineford, onde a política e a moralidade e as escolhas dos personagens pessoais são tão importantes quanto as batalhas físicas. Oda também soube adaptar sua história ao crescimento dos próprios personagens e às expectativas do público. Ao longo da obra, ele permite que seus personagens amadureçam e enfrentem dilemas mais e mais complexos, refletindo a maturidade dos próprios leitores que acompanham a série desde o início. Isso faz com que One Piece não seja apenas uma obra de crescimento para os personagens, mas também uma obra de crescimento e amadurecimento do próprio público. Além disso, One Piece nunca parou de expandir suas fronteiras, seja com a introdução de novos arcos, como o arco de Wano, que explora temas como poder e tirania, ou com novas alianças e personagens que se juntam à história. Resumido, Oda não tem medo de mudar. Ele muda a dinâmica da própria obra mesmo quando isso desafia as expectativas ou vai contra as tendências. Ele faz isso com uma confiança que garante que a obra se mantenha fresca e dinâmica, ao mesmo tempo em que permanece fiel aos próprios princípios. E um fator também muito importante para que One Piece continue a ser uma série influente e amada até hoje é a capacidade do Oda de manter sua relevância em um mercado sempre em transformação. Oda tem uma abordagem muito estratégica para a manutenção de qualidade e inovação de sua obra. Uma das formas pela qual ele mantém o interesse dos fãs é pela forma como ele interage com eles. Mesmo com o crescimento da popularidade, internacionalmente inclusive, de One Piece, Oda tem conseguido manter uma conexão genuína com os leitores. Seja através das mensagens nos volumes, entrevistas, eventos, e no fim das contas, isso acaba criando uma comunidade sólida de fãs, que se sentem parte da jornada de Luffy e de Oda. Além disso, Oda entende a importância de diversificar sua obra, sem perder o foco. A adaptação de anime, os filmes, a série e até os jogos são um reflexo de como ele expandiu sua narrativa para diferentes mídias, sem nunca deixar que isso enfraquecesse a força da história principal. Ele sempre foi um mestre em equilibrar novas formas de mídia enquanto mantém o coração da obra intacto, garantindo que os fãs continuem engajados em todos os formatos. No final das contas, o que torna Eiichiro Oda tão reverenciado é sua capacidade de criar uma obra que transcende o tempo e as expectativas. A forma como ele construiu esse mundo é tão vasta e detalhada, desafiou tantas convenções de gênero e tomou decisões tão ousadas ao longo de sua carreira, que acabam sendo apenas alguns dos motivos que fizeram com que One Piece continuasse sendo uma das obras mais amadas e reverenciadas de todo mundo.
Sua habilidade de se reinventar e de manter a relevância, mesmo depois de tantos anos, é o que solidifica seu lugar como um mestre das narrativas. O legado de Oda vai muito além de ser o criador de One Piece. Ele é um pioneiro do mundo dos mangás, um contador de história que mais do que nunca continua a inspirar gerações de fãs e criadores. E no final, talvez seja isso que faz com que Oda seja tão reverenciado. Ele nunca parou de contar a história que ele queria contar, e com isso, conquistar cada vez mais os fãs e o mundo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa foi uma tentativa de reviver aqui o canal, de voltar a falar sobre as coisas que eu gosto. E eu espero que vocês tenham gostado do formato. De verdade é muito importante o feedback de vocês, então comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram do vídeo, não gostaram, se vocês concordam com as colocações aqui feitas. Compartilhem esse vídeo, é muito importante de verdade. E se você ainda não é inscrito aqui no Omoshiroi, se inscreva. A pretensão aqui é voltar a trazer vídeos com mais frequência, voltar a falar sobre os assuntos relacionados a mangás e animes. E se você também não me conhece, meu nome é Luiz Hunziker, estou em outras redes sociais. E se você quiser ver todos os meus links, eles estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Muito obrigado de novo por comparecer aqui, por assistir esse vídeo. Se você está até agora aqui no final, agradeço de coração e espero encontrar vocês nos próximos vídeos aqui do Omoshiroi. Falou, pessoal, até a próxima.